Eleição 2018. Aplicativos ajudam a aproximar eleitores que têm afinidade com as ideias de candidatos. Triste ranking. Brasil é um dos campeões em mortes em acidentes de trânsito. Memória, Museu do Catetinho volta a ser aberto para visitação. E ainda, a operação coloca na cadeia criminosos foragidos em todo o país. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. Moradores dos condomínios Grande Colorado, Boa Vista e Contagem estão apreensivos com os rumos das três áreas. Uma empresa afirma ser a dona dos locais onde foram construídos os condomínios. Ainda segundo a população, o grupo entrou na justiça para cobrar valores dos lotes que ficam em Sobradinho. Veja na reportagem de Érica Blaine. Renato lembra que era tudo mato quando se mudou para o condomínio Solar de Atenas há quase 30 anos. Ele diz que pagou não só pelo lote, como também por todas as melhorias feitas no local. Além de ter pago todas as parcelas, tirei registro para a construção da casa, paguei o CREA, paguei IPTU durante 20 anos, pago até hoje, mas antes da empresa chegar. Tenho licença da energia para construir. Então, tudo que tem dentro do condomínio foi construído por nós. O problema é que hoje ele e outros moradores dos 50 condomínios localizados na região do Colorado estão inseguros, desde que a Sociedade Urbanizadora Paranoazinho reivindicou o direito de propriedade do local em 2008. O Marco mora no condomínio Jardim América e relembra a origem do conflito. Por volta de 2005, 2006, apareceu a Urbanizadora Paranoazinho, que comprou todo o direito hereditário da fazenda. E terminaram esse inventário por volta de 2008 e registraram aqui. Só que lá na peça de inventário, lá no inventário tem 17 ou 18 volumes, lá dentro tem algumas peças que diz que essa área já estava ocupada. Agora é impossível você comprar uma área dessa e não vir conhecer a área. A comunidade diz que o processo corre na justiça desde 2008, quando a empresa teria comprado a área da fazenda Paranoazinho. Os moradores alegam que já haviam comprado as terras parceladas e não aceitam ter de pagar novamente pelos lotes, ainda mais por um preço que consideram abusivo. O professor Nil diz que vai lutar até quando puder pelo direito à moradia dele. Nós não aceitamos e nós vamos brigar por isso aí na justiça até o último recurso. O Arley é síndico e presidente da Associação do Condomínio Vivendas Paraíso. Ele também não quer abrir mão da moradia nem da infraestrutura do local. Nós pagamos a energia, a limpeza, todos os funcionários, a segurança, somos nós que desembolsamos, é o morador que desembolsa por isso. A empresa urbanizadora disse que está junto com os moradores dos condomínios trabalhando por uma solução a fim de que todos os envolvidos sejam beneficiados. E olha, violência contra a mulher. Um homem espancou a namorada em Valparaíso, na região do entorno. Ela então decidiu mostrar nas redes sociais como o rosto dela ficou. As imagens chocam. Laiane dos Santos, de 24 anos, ficou desfigurada. Mesmo assim, ela fez questão de denunciar o agressor. A mulher conta que ele teria ficado descontrolado ao achar que ela estava o traindo. O caso aconteceu há 10 anos, há 10 dias, aliás, mas só agora ganhou repercussão. O acusado até se entregou à polícia. Ele foi solto depois de passar pela audiência de custódia. Cláudio Humberto, depois de olhar essas imagens, será que esse cidadão deveria ser solto mesmo? Boa tarde. É claro que não, né? Muito boa tarde. É mais um desses casos de covardia, né? De covardia com o amparo do Estado. O sujeito vai até preso, a polícia prende o sujeito, aí leva para a audiência de custódia, que foi essa invenção do ministro Lewandowski quando presidiu o Supremo Tribunal Federal. Ninguém fica mais preso, né? Mesmo aqueles que são presos em flagrantes, raramente acontece de o juiz da audiência de custódia mandar o sujeito para a cadeia, manda assinar um termo circunstanciado, pelo qual ele se compromete a comparecer em audiências judiciais para as quais
ele venha a ser intimado, como se qualquer cidadão pudesse não comparecer a audiências ou não atender a intimações da justiça, né? É vergonhoso que o Estado brasileiro continue se comportando dessa maneira. Vai fazer o que agora esse sujeito, né? Esse covarde que espancou a mulher? Qual é o passo seguinte? Vai ser matá-la? Tudo isso com beneplácito do Estado? Olha, são muitos os exemplos de homens que, tratados com condescendência pelas autoridades, depois de agredirem as suas companheiras, suas mulheres, etc., eles voltam a agredi-la e frequentemente configurando casos de assassinato, de feminicídio. Tomara que nesse caso não aconteça um desfecho tão trágico quanto isso. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo a suspensão do inquérito contra o presidente Michel Temer até o fim do mandato dele. Temer é suspeito de ter recebido parte do repasse de 10 milhões de reais da Odebrecht ao MDB. A gente vai falar com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Agora sim, boa tarde, Renata. Rodrigo. Portanto, agora a decisão nas mãos do Supremo, né? Pois é, o ministro relator, o ministro Edson Fachin, né? Primeiramente, muito boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, o que acontece? De acordo com a Constituição, o presidente da República não pode ser denunciado, não pode responder por crimes que ele teria cometido antes de assumir o mandato, que é exatamente essa situação. E foi esse o argumento aí da Procuradora-Geral da República para pedir para adiar, né? A ideia do Ministério Público não é apresentar agora essa denúncia, e sim apresentar a partir de janeiro do ano que vem, quando o presidente Michel Temer deixar o cargo. Então, como é que é essa história? De acordo com a Polícia Federal, o presidente Michel Temer teria recebido aí algo em torno de R$1.400.000 da Odebrecht, dessa quantia que você relatou, de 10 milhões de reais que a Odebrecht teria repassado para o MDB, em troca de favores aí. Isso foi, de acordo com a investigação da Polícia Federal, tudo isso foi combinado, foi negociado em um jantar no Palácio do Jaburu em maio de 2014, onde o presidente Michel Temer teria participado exatamente desse jantar, combinando aí esses valores, de acordo com essa investigação. É claro que tudo ainda vai ser avaliado. E aí, ele teria, portanto, cometido esse crime. E agora, a Procuradora-Geral da República vem com essa informação. Olha, no entendimento do Ministério Público, essa denúncia não pode ser apresentada agora, só a partir do ano que vem. E agora, como você bem disse, de fato, cabe aí ao Supremo Tribunal Federal decidir, está nas mãos do ministro Edson Fachin, ele que vai ter essa decisão então. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, fica tudo para depois do mandato. Exatamente, não vai ser fácil a vida de Michel Temer depois que deixar a presidência da República, né? A partir de 1º de janeiro, quando ele passar a faixa presidencial para o sucessor ou sucessora, ele vira um cidadão comum e aí sim vai responder a esta e a outras alegações que existem sobre ele. É uma antiga discussão. Isso está escrito na Constituição, a Constituição é escrita até em português, né? Dá até para entender o que está lá escrito, mas apesar disso o presidente é investigado por determinação de outros ministros, como é o caso do ministro Luiz Roberto Barroso, e suscitando essa discussão sobre se um presidente da República, se há alguma, digamos assim, alguma alternativa, alguma saída para a determinação ou a proibição constitucional de se investigar e processar presidentes da República por atos cometidos antes do mandato. Eleições 2018. A tecnologia está ajudando os eleitores que procuram quem votar para o Congresso e também as assembleias estaduais ou a nossa Câmara Distrital. Entre milhares de opções, aplicativos fornecem ferramentas que aproximam candidatos que têm afinidade com as ideias do eleitor. A chegada de alguns aplicativos de paquera fez sucesso entre os brasileiros e muitos casais hoje estão juntos graças a um match. A mesma lógica utilizada para atrair casais está sendo aplicada agora nesse período de campanha eleitoral. A ideia é aproximar candidatos e eleitores, principalmente por afinidade. Sites e aplicativos buscam políticos que podem representar aquilo que o eleitor pensa. É o caso do aplicativo Apoie, disponível nos sistemas Android e iOS. Ele é gratuito e o eleitor deve preencher um cadastro com nome, e-mail e cidade. Na sequência, ele responde a um questionário. Quanto mais perguntas respondidas, mais apurado pode ser o resultado. No final, o aplicativo fornece uma lista de candidatos que mais estão afinados com as posições do eleitor.
vale para senador, deputado federal e estadual. Eu acho que se ele tiver um filtro, né, tem que entender qual é a fonte desse aplicativo, se for uma fonte realmente imparcial, eu creio que é extremamente válido para uma tomada de decisão, sim, com certeza. Fuçando na internet, o Pedro encontrou o site Iceberg, que oferece um serviço semelhante. O internauta basta informar sua opinião a respeito dos mais variados temas. Eu acredito que pode ser um direcionamento importante para algumas pessoas que ainda estão indecisas nesse momento. Este especialista em direito eleitoral diz que a tecnologia dos aplicativos chega para ajudar o eleitor. Afinal, quanto mais informações sobre os candidatos, melhor para uma escolha consciente. Mas, segundo Matheus Pimenta, essas novas ferramentas precisam também ser fiscalizadas. Para que esse tipo de aplicativo não possa favorecer um candidato em detrimento de outro, sob pena de violar a própria igualdade de chances na disputa eleitoral. Entre as opções de sites e aplicativos que promovem o encontro do usuário com o político ideal estão também o Match Eleitoral, Tem Meu Voto, Me Representa e Bússola Eleitoral. E termina amanhã o prazo para pedir a segunda via do título de eleitor. O serviço pode ser feito de graça em qualquer cartório eleitoral. O documento fica pronto na hora. Mas a pessoa que não pode estar em débito, a pessoa não pode estar em débito com a Justiça Eleitoral. Neste ano, mais de 2 milhões de eleitores estão aptos para votar aqui no DF. Ontem, a Polícia Civil anunciou que 2.400 agentes vão atuar no primeiro turno das eleições. O número se soma ao reforço de quase 7 mil PMs nas ruas no próximo dia 7 de outubro. E a seguir, o uso de celular ao volante é um dos principais causadores de acidente no trânsito. O Band Cidade está voltando já.